Qual o fato mais surpreendente sobre o universo? É o conhecimento de que todos os átomos que abrangem a vida na Terra, os átomos que formam o nosso corpo, podem ser rastreados aos fornos que transformaram elementos leves em elementos pesados em seus núcleos, sob temperaturas e pressões extremas. Essas estrelas, as maiores delas, ficaram estáveis em seus últimos anos, entrando em colapso e então explodiram, espalhando suas entranhas enriquecidas pelo universo. Entranhas compostas de carbono, nitrogênio, oxigênio, todos elementos fundamentais para a vida. Elementos que formam nuvens de gás, que entram em condensação, em colapso, e que geram as próximas gerações de sistemas solares, estrelas com planetas em suas órbitas, planetas que agora têm os elementos necessários para a vida. O nitrogênio no nosso DNA, o cálcio em nossos ossos, o ferro no nosso sangue, o carbono em nossa pele, somos feitos de estrelas. Então, quando eu olho para o céu à noite e eu sei que somos parte deste universo, que estamos dentro deste universo, mas talvez mais importante que ambos esses fatos é que o universo está dentro de nós. Quando eu reflito sobre esse fato, eu olho para o alto e a maioria das pessoas se sentem pequenas, pois elas são pequenas e o universo é grande. Mas eu me sinto grande, pois eu sei que os meus átomos, os átomos do meu corpo, vieram daquelas estrelas. E há um nível de conectividade aí. E isso é realmente o que tu quer na tua vida. Tu quer se sentir integrado, uma parte relevante nos acontecimentos ao teu redor. E é exatamente isso que nós somos. Simplesmente por estarmos vivos. Nosso levantamento das origens nos traz, como sabíamos que aconteceria, ao mais íntimo e defensavelmente maior de todos os mistérios, a origem da vida, e em particular, das formas de vida com as quais talvez um dia possamos nos comunicar. Por séculos, os humanos têm se perguntado como poderíamos encontrar outros seres inteligentes no cosmos, e com qual poderíamos ter ao menos uma modesta conversa antes de entrarmos para a história. As pistas cruciais para resolver esse quebra-cabeça talvez estejam no projeto cósmico de nossos primórdios, que incluem a origem da Terra dentro da família dos planetas do Sol, a origem das estrelas que fornecem energia para a vida, a origem da estrutura no universo e a origem e a evolução do próprio universo. Se pudéssemos ao menos ler esse projeto em todos seus detalhes, poderíamos conduzir das maiores às menores situações astronômicas, no cosmos ilimitado a localizações individuais, onde tipos diferentes de vida florescem e evoluem. Se pudéssemos comparar diversas formas de vida que surgiram em várias circunstâncias, poderíamos perceber as regras do início da vida, tanto em termos gerais como em situações cósmicas particulares. Hoje em dia, conhecemos apenas uma forma de vida, a vida sobre a Terra, em que sua totalidade partilha uma origem comum e usa moléculas de DNA como meio fundamental para se reproduzir. Esse fato nos priva de diversos exemplos de vida, relegando ao futuro um levantamento geral da vida no cosmos, irrealizável até o dia em que começarmos a descobrir formas de vida mais além de nosso planeta. Inti, eu te amo. Os cientistas consideram as possibilidades da vida extraterrestre e invocam frequentemente a equação de Drake, em alusão a Frank Drake, o astrônomo americano que a criou durante a década de 1960. A equação de Drake fornece antes um conceito útil de uma afirmação rigorosa sobre como o universo físico funciona. A equação organiza com proveito o nosso conhecimento e ignorância, separando o número que procuramos intensamente estimar, o número de lugares onde existe vida inteligente atualmente em nossa galáxia. Num conjunto de termos, cada um dos quais descreve uma condição necessária para a vida inteligente. Assim, permanecemos numa condição humana familiar, equilibrados no fio de acontecimentos que podem não ocorrer. A notícia mais importante na história humana pode chegar amanhã, no próximo ano ou nunca. Vamos seguir adiante, a entrar num novo amanhecer, prontos a abraçar o cosmos, assim como ele nos circunda, e assim como ele se revela, brilhante de energia e repleto de mistério. Superaglomerado de Virgem, o grupo local, Via Láctea, Sistema Solar e Terra. Esse é o nosso endereço cósmico. O Sistema Solar consiste no Sol e sua grande família de objetos espaciais,
os planetas, os satélites e incontáveis corpos menores como os asteroides e os cometas. O número de objetos conhecidos cresce a cada mês, com a descoberta de objetos menores e mais distantes. O maior dos planetas rochosos é a Terra, a uma distância média de 150 milhões de quilômetros do Sol. Um mundo dinâmico diferente de qualquer outro, abundante de água em estado líquido e com a superfície em constante mudança. A Terra formou-se há cerca de 4,6 bilhões de anos. Desde então, seu material diferenciou-se em camadas. O núcleo central, quente e denso, solidificou-se e consiste em ferro, com algum níquel. Acima há um manto rochoso sólido e depois uma fina crosta feita de tipos diferentes de rochas e minerais, onde predominam as rochas silicáticas. Essa crosta se quebra em 7 grandes placas sólidas e algumas menores. Elas flutuam num manto subjacente parcialmente derretido. Continentes, oceanos e o ar da Terra sustentam a vida. A crosta da Terra varia em espessura. As partes mais espessas formam as 7 grandes massas de terra continentais. O resto da crosta, que corresponde a mais de 70% da superfície do planeta e é em geral mais fina, é coberta por água. Quase toda a água está em estado líquido e compõe 5 vastos oceanos. Apenas 2% está na forma de gelo, nas calotas em torno do Polo Norte e Sul. As placas da crosta terrestre se aproximam e se afastam umas das outras, e em seus limites geram cadeias de montanhas, fossas marinhas profundas e vulcões. A atmosfera é dominada por nitrogênio, que junto com o oxigênio constitui 99% do ar seco. O oxigênio sustenta a vida, e no alto da atmosfera forma ozônio, que atua como escudo contra a radiação solar. A atmosfera estende-se por cerca de 500 km acima da superfície, mas sua maior parte está a menos de 16 km do planeta. E é aí que as condições meteorológicas ocorrem. O Sol aquece a Terra desigualmente, produzindo variações na pressão do ar, e isso provoca os ventos, que impelem o ar e a umidade sobre o planeta. A Terra, vista do espaço, como um pálido pontinho azul, lar de tudo que conhecemos e vivemos, ela sofre com diversos problemas, como aquecimento global, poluição e desmatamento das florestas. Porém, alguns afirmam que no futuro teremos uma tecnologia para viver em outros planetas. Mas quem sabe se pudéssemos desfrutar de tal tecnologia para consertar esse aqui e poder um dia, quem sabe, olhar para o futuro com otimismo. O universo é previsível. A nossa visão do cosmos mudou a partir do momento que percebemos que podíamos medi-lo e testá-lo com fórmulas e teoremas matemáticos. O estudo da matemática pura, ou seja, da matemática pela matemática, sem a preocupação com sua aplicabilidade, muitas vezes mostrou-se útil, anos ou séculos adiante. Como aconteceu com o estudo das cônicas, feitos pelos gregos, útil em descobertas astronômicas feitas por Kepler no século XVII. Uma das leis matemáticas mais famosas é a lei da gravitação universal de Newton. Embora Einstein tenha expandido a ideia, afirmando que a gravidade é uma curvatura no tecido do espaço-tempo, Newton revolucionou o conhecimento com suas descobertas publicadas em seu Principia Mathematica. Todos os objetos no universo, explica Newton, atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo da linha que passa pelo centro dos dois objetos, e que é proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os dois objetos. Dessa forma, ele conseguiu explicar o movimento dos corpos celestes, quebrando com o paradigma da época. Newton foi um dos maiores gênios a habitar o nosso pálido ponto azul e conseguiu, por meio de seus estudos, revolucionar o conhecimento humano. Através do raciocínio lógico abstrato, procurando-se padrões e formulando conjecturas, o universo se mostra como o código-fonte de um programa de computador. Os mistérios do cosmos estão apenas esperando para serem revelados. Como disse Edwin Hubble, equipado com seus 5 sentidos, o homem explora o universo ao seu redor e dá à aventura o nome de ciência. A astronomia foi chamada com razão a mais antiga das ciências. Desde a aurora da sua civilização, o homem luta para compreender os complexos movimentos dos corpos celestes, e incontáveis monumentos e artefatos antigos refletem a sua fascinação. Stonehenge, na Inglaterra, e as pirâmides do Egito, erguidos por volta de 2500 a.C., corporificam alinhamentos astronomicamente significativos
baseados no conhecimento do céu, mas o verdadeiro berço da astronomia foi o Oriente Médio. 2 pequenas tábuas de argila cozida, produzida por volta de 700 anos antes de Cristo pelos babilônios do Iraque atual, resumem informações sobre os movimentos das estrelas e dos planetas. A lista de estrelas e constelações que conheciam atesta uma antiga tradição de observação celeste. Algumas constelações, como Leão e Escorpião, chegaram até nós quase inalteradas. Os babilônios deram outra contribuição permanente à astronomia. Mediram a duração do ano em cerca de 360 dias, dividiram o círculo do céu em 360 graus e subdividiram cada grau em 60 partes. Introduziram o dia de 24 horas, cada hora dividida em 60 partes. O conhecimento da astronomia babilônica chegou à Grécia cerca de 500 a.C. Os babilônios interessavam-se sobretudo para adivinhar augúrios celestes, o que chamaríamos de astrologia. Mas os gregos procuravam compreender os princípios físicos, segundo o qual o universo funcionava, começando a separar a ciência da superstição. Eudóxio, um astrônomo grego do século IV a.C., desenvolveu um sistema de 27 esferas cristalinas, alinhadas umas dentro das outras, girando em torno de diferentes eixos e em diferentes velocidades, que transportavam os corpos celestes ao redor de uma terra esférica. Mais tarde, modificaram o sistema, mas o princípio de universo de movimento circular perfeito e centrado na Terra, geocêntrico, permaneceram arraigados nos pensamentos astronômicos até o século XVII. A primeira observação de um cometa que temos registro ocorreu na China Antiga, em 2316 a.C. Na Antiguidade, a aparição de um cometa era sinônimo de destruição. Quando avistados, faziam-se profetizações de pragas, doenças ou mortes de reis. Ao longo da história, os corpos celestes causaram grande influência nas pessoas, mas especialmente o desconhecimento sobre eles. 610 a.C., Medas e Lídios batalhavam às margens do rio Hales, atual rio Kızılırmak, na Turquia. A batalha ocorreu no 6º ano de uma guerra entre aliates do reino da Lídia e Siachares, do Média, e terminou abruptamente devido ao eclipse solar total. O eclipse foi estendido como um aviso dos deuses, que desejavam que a luta se encerrasse. Em face do fenômeno, os dois inimigos largaram suas armas e fecharam um acordo de paz, selado por um casamento. A astronomia fascinou e espantou os seres humanos por muitos anos. O desconhecimento da mecânica do universo e dos corpos celestes deu lugar à superstição. Hoje conhecemos muito mais sobre esse campo, porém o fascínio e o espanto permanecem. A história do estudo dos astros é repleta de ideias, nomes, reviravoltas, conflitos ideológicos e quebra de paradigmas. Ela confrontou a nossa noção de egocentrismo e expandiu as fronteiras do conhecimento, até destruí-las. E essa história se estende até hoje e se estenderá até o nosso fim. Muito ainda não se sabe sobre esse vasto e misterioso universo, mas a cada passo o nosso entendimento aumenta e o universo fica mais misterioso. Compartilhar esse conhecimento é uma forma de fascinar todos aqueles que olham para o alto e buscam descobrir, e para convidar aqueles que ainda não sabem porque deveriam. Na Grécia Antiga, berço da filosofia, diversos filósofos indagaram sobre a vida e o universo. A ontologia, parte da filosofia que estuda a natureza do ser, a existência e a realidade, engloba algumas questões abstratas, como a existência de determinadas entidades, o que se pode dizer que existe, qual o significado do ser, entre outras. O princípio da daimonia de Aristóteles sugere que a felicidade se encontra em uma vida em harmonia com o universo, em uma vida na qual estamos no lugar em que pertencemos, em que nos encaixamos, na qual encontramos a nós mesmos. Quando aprimoramos nossas virtudes, isto é, buscar a maestria naquilo que possuímos de melhor, temos a sensação de que estamos fazendo o que nascemos para fazer. Os filósofos por muitos séculos debateram sobre as nossas origens, sobre as questões fundamentais que somos impelidos a perguntar. Talvez descobrir que somos formados de poeira estelar, que somos parte integrante e inerente do cosmos, tenha sido a maior contribuição da astronomia. Perceber que somos pequenos em relação a um cosmos vasto e misterioso, mas ao mesmo tempo somos finitamente infinitos, como parte de uma engrenagem cósmica, e sem a qual o universo não poderia ser igual.